Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 21 de julho. Dois jogos do Campeonato Brasileiro são o destaque, pelo menos aqui nos meus métodos de trabalho. Também vou comentar um pouco sobre os jogos do Campeonato Argentino. Como a gente ainda está no começo das competições europeias, né? No caso, a Conference League hoje tem o maior destaque, com uma quantidade enorme de jogos, eu vou pular, porque senão você pensa bem aqui, analisar detalhe por detalhe de cada jogo desse, não vai dar, né? Tem alguns times que a gente conhece, jogando contra outros que a gente talvez conheça, talvez não conheça, então eu vou deixar um pouco de lado, talvez possa ser ali um horário à tarde para poder dar uma olhada nos jogos, mas nada de muito embasamento, tá bom? Então vamos focar aqui no Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui no nosso radar esportivo uma cotação do Galo fora de casa contra o time do Cuiabá a 4,20. Antes, vamos fazer aquele sistema que a gente fez ontem, de selecionar as odds para ficar mais fácil. E antes também, se você não tem conta na Betfair, minha parceira aqui do canal, você pode fazer duas coisas. Primeiro, se inscrever no link que está aqui embaixo para participar dessa super cotação aí de uma odd de 20 para o ambas marcam entre Galo e Corinthians, já falando do Galo, então aproveitando, daqui a 4 dias temos Galo e Corinthians lá no Mineirão, onde provavelmente a gente vai ter um jogo aqui muito aberto e essa super cotação pode encaixar. E se você já tem conta na Betfair, se você já criou a sua conta, você participa aqui embaixo do sorteio de uma banca de R$30 todos os dias aqui no Bom Dia Mercado. Beleza? Se você quiser saber mais sobre o nosso PDF de apoio, todos os links na descrição, o meu curso gratuito, tudo está na descrição e no primeiro comentário fixado. Fechou? Então, vamos em frente. Primeiro, vamos ver se a gente tem algum super favorito hoje. Não, né? 1,85 odd do Palmeiras, 1,90 odd do Galo. Aqui na Argentina, o River Plate tem uma odd de 1,55. Também não dá para dizer que é um super favorito. O Tajeres é jogo parelho, então vamos lá. Vamos começar selecionando aqui o Galo como uma equipe favorita fora de casa, tá? Essa odd do Galo é de 1,90. Eu considero um favoritismo porque se a gente invertesse os papéis, o Galo provavelmente teria ali uma odd de 1,40, 1,45. E o Palmeiras, como odd de 1,85, também é considerado um favorito, né, fora de casa. O time do River Plate em casa também, na minha opinião, é um favorito. Tá? 1,55, está quase chegando numa zona de super favorito, mas é favorito. Aqui, no jogo do Tajeres, a gente tem um jogo de equipes parelhas, com o Banfield, e Rosário Central e Newell's, nós também temos um jogo de equipe parelha. Tá? Então essas 5 partidas é o que a gente vai ver aqui no nosso planejamento. Vamos para a nossa parte de estratégia aqui do lado do radar esportivo e já temos aqui os jogos de favorito e de equipes parelhas. Vou minimizar aqui tudo que a gente não vai usar agora e vamos começar falando sobre Cuiabá e Atlético Mineiro. Onde será que a gente vai ter oportunidade de cenário aqui, né? Vamos utilizar primeiro o radar para a gente ver como é que tá os últimos jogos. Casa e fora, o Galo vem de 2 vitórias seguidas fora de casa, se eu não me engano uma delas foi contra o Botafogo e a outra, vamos tirar a dúvida aqui agora, a outra foi contra o Juventude, exatamente. O Galo perdeu aqui para o Flamengo na Copa do Brasil. E o Cuiabá, se a gente olhar aqui, casa e fora, o Cuiabá vem de 2 empates e 1 vitória, e se eu não me engano, essa vitória do Cuiabá foi contra também o Botafogo. Botafogo, tá complicada a situação do Botafogo, hein? 4 jogos onde o Cuiabá não perde, tá? Empatou com o Ceará e Bragantino, venceu Corinthians e o time do Botafogo, tá bom? Então vamos dar uma olhada na classificação. O Galo é o 2º colocado, né, muito encostado ali no Palmeiras, e o Cuiabá é o 15º, fora de casa o Galo é o 4º e dentro de casa o Cuiabá é o 17º. Vamos ao nosso PDF de apoio desse dia 21, nós temos aqui Cuiabá e Atlético Mineiro. O primeiro destaque que eu vejo aqui é que o Galo falha pouco em marcar fora de casa, isso é uma situação boa, né? Não é um time muito goleador, em 8 jogos marcou apenas 10 gols, não é tanto, mas é um time que falha pouco, pelo menos, tá? Já o time do Cuiabá tem dificuldade tanto para marcar quanto para ficar alguns jogos sem sofrer gol. Tá? Em relação a sair primeiro na frente, por mais que o Galo saia metade das vezes na frente quando joga fora de casa, eu acho um número baixo para um time tão encorpado como é o time do Atlético. Tá? Como a gente fala de criação de jogada, obviamente o time do Galo tem muito mais investimento, tem vários jogadores de qualidade.
o Galo tem uma criação de jogo mais acentuada, que cria uma média de quase 1,80 de gols esperados por jogo e marca ali 1,25. Então um pouquinho abaixo da média, tá? Em relação à defesa, está bem dentro, cede ali 1,31, toma 1,13. Já o time do Cuiabá está abaixo da média nas duas questões, né? Cede 1,30 de oportunidade, acaba tomando 0,63, ou seja, isso se dá talvez a um bom goleiro, isso se dá talvez a uma boa defesa ou até mesmo a qualidade ruim dos adversários, né? E na parte ofensiva o time cria bem pouco ali, uma grande chance por jogo só e marca 0,75. Tá com dificuldade aqui para colocar a bola para dentro o time do Cuiabá. Como a gente fala de primeiro tempo, não tem algo tão chamativo assim para o lado do Galo. Pelo contrário, né? O Galo não costuma fazer bons primeiros tempos fora de casa. Os dois times venceram apenas 25% das primeiras etapas. O Cuiabá empatou um pouco mais do que o Galo, mas perdeu um pouco menos, né? O Galo perde também 25% das primeiras etapas. Os dois times falham em marcar na mesma quantidade e os dois times não sofrem gol na mesma quantidade, né? A diferença aqui é realmente o número de gols. O Galo marcou 1 a mais e sofreu 2 a mais, tá? Então, assim, um primeiro tempo muito disputado e que talvez possa não absorver de fato essa cotação do Galo. É favorito pelo elenco, pelas chances que cria, pela qualidade que tem, mas não costuma fazer bons primeiros tempos. Então talvez o primeiro tempo não seja um cenário tão bom para se trabalhar alguma correção, a não ser que o Galo jogue acima do esperado, tá? Porque o que é esperado aqui é que a gente tenha um primeiro tempo talvez um pouco mais truncado. Quando a gente vem para a segunda etapa, aí a gente tem algumas melhoras, tá? Lembrando que não são tantas. Por quê? Os dois times não fazem tantos gols, tá? Então as melhoras não são assim absurdas, tá? O Galo vence um pouco mais, quase 40% de vitória no segundo tempo, mantém o mesmo número de derrota, então é um time que segue até inconstante, falha menos em marcar, né? Marca mais gols e reduz um pouquinho ali o número de gols sofridos. Então, vamos tratar como uma melhora do Galo, mas lembrando, não é uma melhora tão acentuada. O time do Cuiabá perde um pouco mais, vence a mesma quantidade do primeiro tempo, marca a mesma quantidade de gols e sofre um pouquinho mais ali, uma quantidade a mais, tá? Então, de maneira geral, eu entendo o favoritismo do Galo, eu sei por que isso está acontecendo, né? A gente sabe por que isso está acontecendo, mas do desempenho que vem tendo fora de casa do Galo, não me surpreende tanto, tá? Acho que a única coisa que me chamou a atenção aqui foi o fato do Galo falhar menos em marcar no segundo tempo, de 63 para 25, é realmente uma diferença grande, então a gente pode ter um segundo tempo um pouco mais aberto, tá? Para trabalhar contra o Cuiabá, que seria provavelmente a minha metodologia, o meu cenário ideal aqui, eu preciso de um Cuiabá marcando poucos gols, no caso realmente acontece, o Cuiabá tem dificuldade de marcar tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele também falha bastante em sair na frente, isso me ajuda bastante, só que ele acaba ganhando quase que a mesma quantidade de tempo que o Galo, tá? Então, e também toma poucos gols. Como a odd do Cuiabá já está próximo, acima de 4, ela tem campo para correção, desde que o Atlético aplique uma pressão muito grande, mas eu realmente preciso de uma tranquilidade forte ali nesse lay. Vamos dar uma olhada nas bolas aéreas? O Galo segue aqui como destaque, né? O time tem 6 gols de cabeça até o momento. Eu acho que é isso mesmo, né? Se eu não estou fazendo confusão, é isso mesmo. O time tem 6 gols de cabeça e isso pode ser um fator decisivo aqui contra o time do Cuiabá. Só que o time do Cuiabá não toma tantos gols assim, né? A gente está ainda numa parte intermediária do campeonato, mas se fosse realmente um time com dificuldade, teria tomado bem mais gols. Então, apesar da bola aérea do Atlético ser boa, o time do Cuiabá não toma tantos gols assim. O Galo defende até bem em alguns critérios, né? Apesar de ter tomado 2 gols de cabeça e 2 de escanteio, né? De bola parada, não toma tantos assim. Destaque para o time do Cuiabá, e eu já falei isso antes aqui, é um time que finaliza bastante fora da área, mas o que vai tornar isso algo perigoso ou não é o comportamento do Galo. Se for um time que vai jogar para cima, se o Galo empurrar o Cuiabá para trás, dificilmente a gente vai ter o Cuiabá chutando de fora da área com frequência, né? A não ser que seja um contra-ataque onde a equipe prefira não penetrar dentro da área. A gente vê aqui, ó,
uma situação interessante. O Galo é o time que tem menos gols de contra-ataque aqui, né? Mesmo tendo um time de velocidade, o Hulk jogando muito bem no contra-ataque, não sei se o Hulk vai jogar. Então, a minha ideia de trabalhar gols nesse jogo no segundo tempo, e eu comentei com vocês que talvez pelos números do segundo tempo seja um pouco mais aberto, ele fica um pouco mais em cima da leitura e não da expectativa, porque o Galo não está marcando tantos gols de contra-ataque como marcou na temporada passada, tá? Então esperar um Atlético Mineiro na frente para a gente trabalhar um contra-ataque e um mercado de gols não necessariamente é um cenário ideal para gols. O que vai cravar isso daqui para a gente seria a leitura de jogo. Eu esperava um Galo um pouco mais agressivo nesses contra-ataques, tá? Em relação ao mercado de gols, muito abaixo, tá? O 1,5 já está bem fraco dos dois times, dentro e fora. E o 2,5 então nem se fala. O destaque aqui é os gols marcados do Galo. Quase em todos os jogos ele consegue marcar pelo menos um gol, né? O time do Cuiabá sofre poucos gols em casa, tá? Olha só. O Cuiabá não sofreu em nenhuma partida mais do que um gol dentro de casa. Isso é importante, tá? Para você que vem buscar algum cenário de gols que envolve ali mais gols do que o convencional, toma um pouco de cuidado com isso, tá? Em relação à distribuição, a gente tem poucos gols, mas tem uma distribuição aqui. Dá para ver que o Cuiabá tanto sofre quanto marca mais gols aqui depois dos 40 minutos, tá? É um número bem considerável. No meio, no miolo ali do segundo tempo, o time tem uma dificuldade grande, mas no finalzinho acaba dando espaço. Talvez surja uma oportunidade de limite aqui, tá? Talvez. Artilheiros da equipe, o nosso querido Givanildo Hulk, né? O Eduardo Sacha com 3 e o Ignácio Martim Fernandes, que é o Nacho, né? Com certeza é o Nacho. E do lado de cá, o Wanderson Oliveira e o André, que tem um apelido que eu não vou falar aqui, né? E o Rafael Gustavo é o maior assistente. De maneira geral, eu não consegui encontrar aqui, nos números do Galo, algo que me faça vir com muita confiança para trabalhar o Lei Cuiabá. Tá? O Cuiabá é um time que toma pouco gol, apesar de marcar pouco também, mas o Galo não vem assim com um ataque super forte, tá? Então, jogo 100% para leitura, sem muito viés, sem confiar tanto em camisa, tá? Depende muito de como o Cuiabá vai se comportar. Se o Cuiabá recuar e achar que é interessante jogar por um empate dentro de casa, talvez a gente tenha um Lei Cuiabá, mas eu não acredito muito não. O Cuiabá se manteve na Série A no ano passado fazendo bons jogos dentro de casa, tá? Então eu não imagino que o Cuiabá vai ficar só na defesa em casa e a gente pode sim ter um jogo um pouco mais disputado aqui e esse Lei ao Cuiabá pode ser mais difícil de encaixar, tá? De olho nas bolas paradas do Galo, beleza? América e Palmeiras, mais ou menos a mesma faixa de odd, tá? Mais ou menos a mesma faixa de odd. Os últimos jogos casa e fora, o Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas e um empate fora de casa. E o América vem de uma derrota por 3-0 para o Bragantino em casa. Vinha muito bem em casa o América, mas acabou perdendo. Se a gente olhar aqui os últimos jogos do América, venceu o Goiás e o Botafogo, aqui pela Copa do Brasil, e perdeu para o Bragantino. E o tá chovendo. Fazia tempo que não dava uma chuvinha aqui, hein? Tá uma seca braba. E o Palmeiras perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil, né? E depois venceu o time do Cerro Porteño pela Libertadores. Antes disso vinha de uma vitória contra o Curitiba e o próprio time do São Paulo no Brasileirão. Palmeiras é o líder da competição, fora de casa é o líder da competição, né? Não consegue manter o mesmo desempenho em casa, mas é o líder da competição. E o América em casa tem a 13ª colocação. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. O Palmeiras tem algumas pegadinhas aqui, eu vou comentando com vocês, vocês que conhecem já sabem, né? Os dois times criam muitas situações de gol, o América dentro e o Palmeiras fora de casa, tá? E eu, de imediato, eu já imagino que possa ser um jogo para gols, mas vamos dar uma olhada. O América é um time que sai mais na frente em casa do que o Palmeiras fora, isso tem uma explicação, o Palmeiras não faz bons primeiros tempos. Você já me escutou falando isso várias vezes, tá? O América também não costuma vencer tanto as primeiras etapas, eu já vou falar disso, mas é um time que sai na frente com bastante frequência. O Palmeiras passa bastante jogo sem sofrer gol e falha pouco em marcar. Como ele passa bastante jogo sem sofrer gol, ele acaba sendo um time ruim de ambas marcas, tá? O América, ele também passa consideravelmente um número legal de jogos
em casa sem sofrer gol, mas só que falha em marcar também em números maiores. Então também é um time ruim para o ambas. Em relação à criação, os dois times criam muitas oportunidades de gols, muito próximo, né? Palmeiras fora 1,91, o América em casa 1,86. Então isso indica que o América tem sim jogadores de qualidade no meio campo para levar essa bola, mas o Palmeiras marca 2 gols a mais. Tá? Não é uma diferença tão grande, tá? Eu acho que o América está bem servido ali de jogadores de ataque. O grande problema é a parte defensiva. O América toma 4 gols, é o dobro a mais do que o Palmeiras. Quando a gente puxa o primeiro tempo, dá para ver claramente que o Palmeiras tem dificuldade na primeira etapa, né? De novo, falando disso, é bom repetir, o Palmeiras venceu apenas 25% das primeiras etapas, é o mesmo número do América. A única coisa que difere os dois talvez seja que o América marcou 1 gol a mais e sofreu 3 gols a mais no primeiro tempo. Tá? O América falha menos em marcar e sofre gols com um pouquinho mais de frequência. Então, o Palmeiras não costuma jogar bem no primeiro tempo fora de casa. Isso não quer dizer que o Palmeiras não irá jogar bem. Tá? Isso aqui é um cenário. Tá? Então, quando você trabalha com uma expectativa, você sabe que o Palmeiras não costuma jogar bem, mas sabe que nesse jogo ele pode encaixar e jogar. Então é por isso que a gente assiste o jogo. Se eu soubesse que o Palmeiras não ia vencer o primeiro tempo, eu já faria ali agora, tá? Então a gente vai assistir o jogo. Quando eu venho para o segundo tempo, e aqui tem uma pegadinha, a gente costuma achar que o Palmeiras realmente vai doutrinar e vai ganhar todas as segundas etapas, mas o América também joga muito bem, tá? O segundo tempo. O América passa a vencer 50% dos segundos tempos, só que a diferença é que o Palmeiras vence 63 e não perde nenhum. Tá? O Palmeiras falha menos em marcar e passa mais jogos sem sofrer gol, então realmente se você comparar, o Palmeiras tem um crescimento muito exponencial e o América cresce, mas não comparado ao Palmeiras. O Palmeiras marca muito mais gols no segundo tempo e o América reduz um pouco de número de gols sofridos, mas o Palmeiras realmente tem uma superioridade boa. Outra coisa que me chama atenção nesse jogo são as bolas aéreas. Além de eu ter o Palmeiras, que é o time que mais marca de cabeça de escanteio na competição, né? Eu tenho um América que sofre bastante nesse fundamento, mas que também marca muito, né? O América tem 5 gols de cabeça, mas tomou 7 gols de cabeça. Então, esse cruzamento aqui provavelmente vai dar pra gente, tanto em cruzamento de linha de fundo, quanto em bolas paradas e principalmente escanteio, oportunidades de buscar algo a favor aqui, tá? Isso é muito interessante. Então, eu já tenho um cenário na cabeça. Vamos ver se a gente vai concordar aqui, tá? Em relação a gols, apesar dos números do América em casa e do Palmeiras fora não indicarem um jogo over, eu acredito num jogo para gols, tá? Posso estar me enviesando aqui. E quando a gente fala dos momentos, o Palmeiras sofre, apesar de melhorar muito no segundo tempo, o Palmeiras sofre mais gols no segundo tempo, tá? E marca gols aqui no finalzinho. O América também tem marcado os gols aqui bem no final. O Rony, se eu não me engano, ainda tá lesionado, é um problema, tá fora do time. Se eu não me engano, o Palmeiras também agora teve uma notícia de que vai vender o Verón pro Porto. Não sei se isso é real. O Palmeiras não tá precisando de dinheiro, né? E o Gustavo Henrique, o Scarpa, né? O Gustavo Scarpa tem 5 assistências, tá? Vamos falar sobre esse cenário aqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é bolas aéreas. Não dá para ficar de fora de pelo menos observar como está a movimentação do mercado em bolas aéreas. Óbvio que em jogo como esse o mercado vai estar um pouco mais agressivo. Então vai ter situação até que vale, se você tiver método, vai valer mais a pena você trabalhar contra, né? Porque no Brasileirão a gente tem essa coisa de todo mundo querer entrar em bola parada e às vezes o mercado mexer demais. A gente até falou sobre isso lá no BetMasters. Mas, se você já tem algum lucro, se você está buscando algum tipo de alavancagem, se você tem um mercado estabilizado, que é provavelmente um jogo ali já com o placar aberto, você provavelmente vai ter oportunidade de buscar algo em bolas paradas. Os dois times são muito bons nesse fundamento. Segunda questão, o Palmeiras não é tão bom no primeiro tempo. Isso pode ser invertido, a gente pode ter realmente o Palmeiras surpreendendo, mas de maneira geral o América joga bem quando é atacado. O América joga bem quando é atacado. Isso quer dizer que se o Palmeiras tiver a posse, o Palmeiras quiser propor jogo, o Palmeiras vai levar contra-ataque do América, ok? Então muito cuidado, porque o match odds me parece um campo perigoso, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Por mais que eu tenha o Palmeiras crescendo muito no segundo tempo, o América também joga
muito bem. E eu não acho que esse jogo é under, tá? Eu acho que esse jogo tem uma pitada aqui de jogo over. O que prejudica são os desfalques ofensivos da equipe do Palmeiras. Isso realmente pode ser um problema, tá? Então, voltando aqui, eu gosto dessa cotação do América 4,20 para trabalhar alguma coisa no lei, mas eu tenho muito aqui as minhas barbas de molho em relação ao que o América consegue produzir, principalmente no jogo reativo, tá? Então eu acho que nem o jogo do Cuiabá, nem o jogo do América vão ser jogos muito fáceis para se trabalhar o match odds, e eu prefiro ficar de olho no mercado de gols aqui nesse jogo do América com o Palmeiras, tá bom? O Palmeiras pode me surpreender? Pode empurrar o América para trás e não deixar o América respirar? Sim, tá? Isso pode acontecer, e se acontecer, eu provavelmente vou estar direcionado para um Lei América. Mas eu tô com um pé atrás do que o América pode produzir. O jogo contra o Bragantino, o 3-0, me deixou assim um pouco preconceituoso. Eu não esperava, tá? Então eu venho olhando para o lado do América e vou estar lei a ele se o time repetir um jogo ruim, como fez contra o Bragantino, tá? O outro jogo de time favorito é o River Plate com o Gimnasia. Então vamos dar uma olhada, 1,55 odd do River. Vamos dar uma olhada lá embaixo, vamos buscar esse jogo do River Plate aqui. A gente dá uma olhada. Aqui, ó. O River venceu 5 dos 11 jogos que fez em casa. Lembrando que aqui eu estou considerando a Liga Argentina e a Primeira Divisão, tá? Porque a gente tinha poucos jogos aqui na Liga Argentina. A imagem do River não carregou aqui, mas daqui a pouco ela carrega. A gente tem o River saindo na frente com pouca frequência para um time de tanta qualidade. Lembrando que o River foi eliminado da Libertadores pelo o Vélez, tá? O River passa apenas 18% dos jogos sem sofrer gol. Isso é muito pouco, isso indica uma dificuldade defensiva muito grande, mas é um time que marca muitos gols, tem uma qualidade ofensiva boa, tá? Do lado do Gimnasia aqui, 45% das vezes que o time joga fora ele sai na frente, não é um número tão baixo, mas também não é tão alto, tem dificuldade de marcar em alguns jogos. Se você olhar para a parte de criação, a gente consegue ver aqui um River muito melhor na parte de criação, mas o time do Gimnasia é muito efetivo. Ele cria grandes chances em 1,43 e marca 1,45, tá? Então tem bons jogadores. Também cede 1,43 e sofre 1,45, tá? Então, assim como a defesa cede e toma exatamente a mesma quantidade, isso quer dizer que a Liga Argentina tem bons atacantes, né? Óbvio. A mesma coisa vale para o ataque. De maneira geral, não gostei muito aqui do que sofre, da quantidade de gols que sofre o River, e o adversário não parece fraco. Quando a gente fala de primeiro tempo, a gente tem o River aqui sim se destacando. O time vence quase 60% das primeiras etapas e perde apenas 18%. Falha em marcar pouco, né? Quase 35% dos jogos é pouco, mas acaba sofrendo gol em quase metade dos primeiros tempos que faz. Já o time do Gimnasia vence pouco, perde bastante, falha bastante em marcar. Então pode ser que nesse primeiro tempo a gente tenha realmente um padrão aqui, tanto para trabalhar ou um back River ou um lei Gimnasia, depende muito da situação, tá? Quando a gente fala de segundo tempo, aí a gente tem uma queda bem acentuada do time do River em relação ao número de vitórias e também em relação ao número de gols marcados, tá? O time passa a marcar um pouco mais de gols e o time do Gimnasia cresce um pouco na parte ofensiva. Então, se você está buscando gols, talvez você encontre mais oportunidade no segundo tempo. Mas se você estiver buscando algo no match odds, o primeiro tempo pode ser o melhor caminho, tá? Cuidado com as bolas aéreas, o River não tem defendido muito bem esse fundamento. E claro, assim como todo o campeonato argentino, fica de olho nas finalizações de fora da área, porque os dois times são bem efetivos nesse fundamento, assim como, né, como eu falei, todos os times argentinos. Como dá para ver aqui, um cenário bem mais verdinho aqui para o lado do segundo tempo, né, em relação a gols. O Gimnasia, a partir dos 30 minutos, já está ficando com uma incidência boa de gols. Tá, os artilheiros do River, o Julián Álvares com 11 gols e o Enzo Fernandes com 6 assistências para o lado do River, tá? Parece sim que a gente tem uma oportunidade aqui no River no primeiro tempo, lembrando que o River vem sofrendo bastante gol e tem que ficar aqui um pouco ressabiado, tá? Então, fechando esses primeiros tempos, deixa eu ir lá na parte de planejamento aqui, que eu quero marcar aqui então, ó, na parte do River, no dia 21, tô gravando no dia 20,
eu quero ficar de olho nesse lei ao não favorito, que no caso é o Gimnasia no primeiro tempo, tá? E no caso aqui do Galo com o Palmeiras, o América com o Palmeiras, eu vou ficar de olho nas bolas aéreas, mas não estou muito confiante no match odds, assim como no Cuiabá também. Eu também vou ficar de olho nessas bolas aéreas, mas não estou muito confiante. No América Mineiro e Palmeiras, eu estou confiante no mercado de gols, nem que seja por um limite no segundo tempo, tá? Vamos dar uma olhada para ver se encaixa. Vamos falar sobre os times parelhos agora, que é para a gente concluir o nosso planejamento. Deixa eu minimizar tudo aqui. Equipes parelhas, temos 2 jogos. O primeiro é Rosário Central e New Old Boys. Odds extremamente parelhas, né? Não dá nem para falar que tem alguma coisa para um lado ou para o outro. 3 vitórias nos últimos 5 jogos do Rosário, 3 vitórias nos últimos 5 jogos do News. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de informação aqui no nosso PDF de apoio sobre esse jogo. Tá aqui, ó. Primeiro tempo bem parelho das duas equipes, aliás, primeiro tempo, as últimas partidas bem parelhas, né? Um destaque aqui para o News, que quase sempre é o primeiro a marcar fora de casa, olha que interessante isso aqui, né? E é um time que falhou em marcar quase na mesma quantidade. O News sofre um pouquinho mais de gol do que o adversário. Os dois ataques são muito parecidos, as defesas também. É muito comum na Argentina os times serem muito parecidos, né? Em relação à criação e oportunidades, o News tem uma defesa que cede mais oportunidades e aí talvez os adversários não estejam conseguindo concretizar isso em gol. Os dois times perdem pouco no primeiro tempo, tá? Vencem quase a mesma quantidade e os dois times sofrem poucos gols no primeiro tempo, tá? Não me parece então um cenário muito fácil de se ler aqui. O Rosário tomou 1 gol, o News tomou apenas 2, tá? No segundo tempo, aí a gente já tem um jogo abrindo, os dois times marcam bastante gol, os dois times sofrem principalmente bastante gol, mantém o número de vitórias praticamente igual, só que o time do News passa a perder um pouco mais, tá? 55% de derrota no segundo tempo é muito, tá? Realmente aqui do que eu vi é um jogo bem parelho, não dá para puxar sardinha para nenhum lado, os dois times são bons de cabeça, 4 gols para cada lado de cabeça e 3 sofridos para o Rosário, 4 sofridos pelo Rosário e 3 sofridos pelo News. Tá? Nada de muito interessante, não me parece um jogo muito puxado para o over. E em relação a gols, olha que interessante aqui, ó. O News realmente tem uma dificuldade muito grande a partir dos 50 minutos. 74% dos gols sofridos pela equipe foram a partir dos 50, tá? E o time marca muito dos 45 até os 70. Já o time do Rosário também tem muito gol feito e sofrido aqui a partir dos 60 minutos. Vou ficar de olho em gols nesse jogo aqui, provavelmente no segundo tempo, se for fazer alguma coisa, né? Se bater um pouco com o meu horário. O outro jogo é Tajeres e Banfield, também times muito parelhos. Eu não tenho acompanhado tanto esses outros times do Campeonato Argentino. 3 derrotas seguidas vem o Tajeres que se classificou para as quartas de final da Libertadores, se não me engano vai pegar o próprio Vélez, e o Banfield vem de 2 vitórias. Vamos dar uma olhada aqui nesse jogo. O Banfield se destaca aqui em relação a sair na frente, 70% dos jogos ele sai na frente, em 60% ele não toma gol, e só falhou em marcar em 20% dos jogos. Realmente é um visitante muito forte o time do Banfield, hein? Se eu não me engano venceu o Boca na Bombonera. Posso estar falando merda aqui, ó. 3-0. Tudo bem que o Boca estava poupando alguns jogadores por conta do jogo daquela volta contra o Corinthians, mas mesmo assim é uma vitória contra o Boca, na Bombonera, por 3-0. Né? Então precisa ser respeitado. Em relação ao número de gols marcados, o time do Tajeres toma bem mais gols aqui comparado ao adversário, tá? E o time do Banfield marca um pouquinho mais. Primeiro tempo, dá para dizer aqui que o Banfield tem uma pequena vantagem porque é o time que toma menos gols comparado ao adversário, né? O Banfield toma apenas 1 gol, o Tajeres tomou 6. O Tajeres venceu apenas 9% das primeiras etapas, o Banfield venceu 30%. Dá para entender aqui uma possível superioridade que pode até reverter e se concretizar numa possível correção. Mas isso aí só na leitura, esses jogos parelhos é muito complicado. No segundo tempo, totalmente padrão, tá? Os dois times perdem quase a mesma quantidade, vencem quase a mesma quantidade, marcam a mesma quantidade de gols, só que o Tajeres sofre um pouquinho mais, tá? Bolas aéreas do Banfield são boas, principalmente o escanteio, anota aí, tá?
Então, match odds, talvez aqui dentro do cenário de primeiro tempo, o Tajeres com uma odd mais baixa de 2,30 possa ter uma correção, mas só no live. Isso aí não tem como cravar nada, tá? O time do Tajeres tem uma incidência de gols muito forte nos últimos minutos, que implica também aqui numa incidência boa de gols do Banfield. Talvez a gente tenha de novo mais um cenário de gols depois dos 80 minutos para quem gosta de trabalhar nesse tipo de situação. O artilheiro Giuliano Galoppo do Banfield tem que estar escalado aqui, assim como o Ramiro Henrique Paz. De 8 com 6 mais 3 é bons artilheiros aqui, tá? Esses caras têm que estar jogando, é bom verificar isso. Meus amigos, é isso então. Das equipes parelhas não vi nada de muito interessante, a bola aérea do Banfield me chamou um pouco de atenção, e os dois times visitantes, tanto o New Old Boys quanto o Banfield, costumam sair na frente com frequência, tá? Isso não quer dizer que eles vão sair nesse jogo, mas se você está trabalhando no match odds e puder comprovar isso, puder verificar isso no live, é interessante, tá? A gente tem aqui o Rosário com uma odd um pouquinho mais alta e o Tajeres com uma odd um pouquinho mais baixa, e a gente pode ter sim alguma correção de preço, tá? De resto é isso, vou ficar de olho então nesse possível Leo Gimnasia no primeiro tempo. Tô bem ressabiado com os mandantes do Brasileirão, acho que eles podem causar bastante trabalho para os visitantes, né? Mas a gente sabe que é o Palmeiras, e o Palmeiras é líder, e o América vem de uma quase goleada pro time do Bragantino, então não custa a gente verificar no live. Beleza? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Não esquece agora, se você gostou, de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. A gente se vê amanhã para o planejamento de sexta-feira. Um grande abraço para você e bom trabalho.